Opa, tudo bom, gente? Dentro daquela minha proposta de falar sobre a originalidade da culinária, de alguns pratos, principalmente da culinária brasileira, o prato que eu vou falar hoje, a especiaria brasileira, se fosse vendido em Paris, a gente iria dizer que é uma guloseima recheada com galináceo. Mas para nós no Brasil, e lá na Feira Livre e nas rodoviárias, nada mais é que a coxinha de galinha. Vamos lá? Como surgiu a coxinha de galinha? No tempo do Império, o básico da culinária, o básico da comida era a caça, e principalmente galinha. Tanto é que o Porto de Galinhas, lá em Pernambuco, se chama Porto de Galinhas por quê? Porque era uma senha que existia dos mercadantes que transportavam escravos após não haver mais escravidão na Europa, e eles eram transportados para cá. Eles vinham debaixo do porão do navio, debaixo dos galinheiros, e a senha era: chegou as galinhas. E esse chegou às galinhas, os comerciantes, os senhores feudais sabiam que tinha chegado negros para a comercialização. E o Porto de Galinhas nada mais é que isso. Bom, mas voltando à nossa história, naquele tempo só se comia muito era galinha. E Dom Pedro, o nosso rei, quando criança, ele começou a passar mal, ficar muito indigesto. Aí os orientadores da época perguntaram o que estava acontecendo, o que ele tinha comido muito. E foram taxativos. Ele comia muita galinha. E a galinha de Angola realmente é uma galinha bem pesada, né? É uma carne bem pesada comparada com a do pato, porém menos fibrosa. Aí foi então solicitado para que se não comesse mais galinha. Porém, a serviçal da casa, uma negra africana, devia entender muito de culinária, porque afinal de contas, África é o berço da culinária. Muita coisa tem naquela África, de muito saiu de lá. Inclusive, a primeira transformação de algo em comida foi o do leite a coalhada, que isso aconteceu na África. Ela tomou uma decisão. Na hora que ela estava preparando a galinha da época, do dia, a baldada, que deve ser muita coisa, né? Ela simplesmente pegou a água da galinha, aquele caldo, jogou trigo e foi amassando, foi trabalhando e foi cozinhando aquela massa. E daí no que deu? Aquela massa ela criou, pegou e fez uma coxinha de galinha. Uma coxinha, mas não com recheio. Ela simplesmente fez a coxinha assim, sem empanar, porém ela colocou um ossinho aqui na ponta. E ela serviu o Pedrinho comeu e gostou. Ela disse que era coxinha de galinha. E ele, como português, ele acreditou. Português não, ele como criança acreditou. Falam até nessa história de que português não é inteligente, mas ele é inteligente sim, porque se ele não fosse inteligente, ele levava os índios para Portugal e deixava o ouro no Brasil, mas foi justamente o contrário. Ele deixou os índios para cá e levou os ourinhos para lá. Era certo, nós éramos província de Portugal, isso tudo pertencia a ele, né? E os índios estão aí até hoje, né? Com nós, em Londrina, lá, minha cidade Londrina, tem uma tribo lá de 250 índios com 360 alqueires de terra. Eles plantam 365 pés de mandioca e comem um por dia. Aí um dia estava lá, passou o carro do ovo e o carro da verdura. E tinha um branco pescando no rio, por concessão. Eles davam parte da pesca para os índios. Esse é o nosso índio brasileiro. Mas tudo bem, cada um tem o seu direito e viva o índio, né? 19 de março, viva o índio. E continuando a coxinha, ela sofreu uma variedade incrível e para positivo. Além dessa criação fantástica, depois o que surgiu? Surgiu realmente outros tipos. A região de São Paulo é muito rica nessa área. Lá tem muita coxinha gostosa. E continuaram a lenda. Aí passaram a empanar e colocaram um ossinho. Lá em São Paulo, você vai, muitos bares tem lá o ossinho. Mas para eles lá, é para identificar o que é coxinha de frango e o que é coxinha de carne. Porque lá se fazem as duas coxinhas. Ah, mas e por aí vai, e a coxinha não parou por aí, vamos colocar essa aqui e a do portuguesinho aqui. De repente, quem não se lembra do Minas aqui nos Estados Unidos, do Grill Lanches, ali do calçadão de Londrina, onde tinha uma coxinha, paz meu senhor, ela tinha quase 200 gramas, mas era delicioso. Eu comia metade e outra metade eu deixava para noite. Aí foi subindo e não se para mais. De repente, para quem passou nos anos 60, na região de Castro, eles ouviam falar assim: óleo encapotado, nada mais era
que é a massa da coxinha, porém com ovo dentro. É gostoso, viu? Agora estão fazendo com ovinho de galinha, mas fica muito bom. Mas aí segue. E quem nunca experimentou a salsichinha com massa de coxinha? Fica uma delícia. Além do mais, depois veio bolinho de queijo, bolinho de carne, rissoles e a verdadeira coxinha. Só para uma novidade, para quem gosta de fazer esses quitutes para aniversários, cada pessoa come 15 dessas aqui, entre crianças e adultos, 15. Então se você for fazer uma festa para 10 pessoas, vocês tratam de comprar 150 dessas, que aí vai dar certo a sua festa. E um dia, eu estava na Sicília, na Itália, e vi uma coxinha. Eita, fui de olho, corri lá para ver aquela coxinha e comi, pedi comer. Mas é um prato típico italiano que tem lá na Sicília, por toda a Itália. A coxinha minha era de arroz por dentro. É antigo, viu? A nossa coxinha é bem mais nova, porque esse aqui tem mais de 2000 anos de história. E tá lá. E eu achei também na região de São Paulo essa coxinha. Mas na verdade, é com coxinha mesmo, coxinha de frango. Muito bom, gostei demais. Então, gente, essa é a história da coxinha. E para fazer, é bem simples. Você cozinha o frango, preferência carcaça. Aí feito a carcaça, só para aquela água. Naquela água já tem a gordura, naquela água já tem o sabor. E tá tudo preparado. Aí você coloca o trigo ali e vai batendo, vai amassando e vai cozinhando a massa. Então, existem muitas receitas que eu uso por aí, que ele coloca um ovo, coloca manteiga, coloca leite. Mas a coxinha feita assim, bem na original, fica uma delícia. Eu não reprimo aqueles que fazem coxinha de batata, é muito gostosa. E eu, por exemplo, sabe o que eu como quando eu estou em Londrina, que eu vou na feira, aí na feira de São Paulo, esquina com o Espírito Santo, tem um ali que faz uma coxinha de mandioca. É uma delícia. Como em Campinas tem, no mercado municipal, sempre que eu estou lá com meu amigo Ailton, Auro, eu tenho que ir lá comer aquela coxinha de mandioca. Então, gente, é isso aí que eu queria falar sobre a coxinha. Coxinha, um abraço, fica com Deus.